Aumenta a violência contra idosos no DF. Ceilândia, Plano Piloto e Samambaia são as regiões com maior número de casos. Feriado de Corpus Christi reúne milhares de fiéis em tradicional missa e procissão iluminada por velas na esplanada dos ministérios. Campus Party, evento de tecnologia, segue no segundo dia com oficinas, corrida de drones e até guerra de robôs. Veja também os problemas causados pela ortorexia, o transtorno que deixa a pessoa obcecada por alimentos saudáveis. Notícias da quinta-feira no DF e em torno, feriado de Corpus Christi, agora no Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite para você, seja muito bem-vindo. Fiéis participaram durante todo o dia da segunda maior celebração organizada pela Igreja Católica, a festa de Corpus Christi. Neste momento, cerca de 10 mil pessoas seguem em procissão em frente à Catedral Metropolitana, na Esplanada dos Ministérios. O repórter Rodrigo Miranda está lá e tem mais informações ao vivo para a gente. Rodrigo, boa noite para você. Boa noite para você também, Carol. Boa noite a todos que acompanham o Band Cidade. E neste momento, um dos momentos mais esperados aqui, porque pelos fiéis que vieram até a Esplanada dos Ministérios para aproveitar esse feriado de Corpus Christi. Vou pedir para o cinegrafista mostrar para vocês, porque a imagem de Nossa Senhora aqui, ela desce nesse momento pela Esplanada dos Ministérios, seguida de perto por milhares de fiéis. Segundo a estimativa, 10 mil pessoas estão aqui neste exato momento. Os fiéis estão com velas nas mãos aí e a Nossa Senhora segue descendo aqui nesse cortejo que vai pela esplanada até voltar ao palco principal. Durante esse cortejo estão programadas aí 3 paradas. Na primeira, eles vão orar pelos doentes, na segunda, pelos governantes e na terceira parada, pelas famílias. Aí eles retornam para o palco principal aqui, onde a santa é colocada novamente lá no altar. Vou pedir para mostrar mais uma vez, porque ela passa bem aqui do nosso lado neste exato momento. É uma cena muito bonita, por sinal, muitas velas. A Esplanada dos Ministérios está iluminada neste momento por velas. Os fiéis fazem orações, é um clima bem legal por aqui, então todo mundo aproveitando o Corpus Christi, viu? E esse é o último ato deste feriado. Isso porque teve programação durante todo o dia e nossa equipe acompanhou como foi essa movimentação aqui na Esplanada dos Ministérios no feriado de Corpus Christi e você vê agora na reportagem. Dona Neuza nunca perdeu uma celebração de Corpus Christi na Esplanada dos Ministérios. Ela e o filho vieram preparados para encarar o sol e o cansaço. É uma data muito gratificante, que sem ele a gente não vive, né? O maior homem do mundo, né? Jesus. O filho dela, o Jorge, veio pela primeira vez na celebração ainda pequeno e desde então nunca deixou de acompanhar a mãe. Sempre estou aqui na área, aqui quando posso, né? Mas quando puder também eu venho do mesmo jeito. Todos os fiéis que chegaram aqui na Esplanada dos Ministérios durante a tarde buscaram o melhor lugar para acompanhar a missa, celebrada ali, no palco. Para isso, qualquer sombrinha é bem-vinda. Muitos optaram, por exemplo, por trazer banquinhos. E aí o mais importante foi chegar cedo. Isso porque a expectativa era que mais de 100 mil fiéis passassem por aqui durante todo o dia de celebrações. Eu quero que 100 mil pessoas venham para a Esplanada. O pessoal fala, padre, vamos confiar, porque a gente precisa disso. Celebrar Corpus Christi é celebrar também a alegria da ação de Deus na nossa vida. A dona Cecília, de 82 anos, e a filha vão assistir a tudo de pertinho. A alegria era tanta que o sorriso não saía do rosto das duas. Eu estou muito alegre por estar aqui para participar da missa, né, de tudo, né? Isso aqui tudo para mim é muito importante. É uma graça e uma bênção muito grande para todos nós, para minha mãe. É uma graça maior poder trazê-la aqui no dia de hoje. E os fiéis que tiveram de enfrentar o forte calor não abriram mão de alguns itens indispensáveis. Água, fruta, barra de cereal, a cadeirinha, o boné e o óculos. E passar o protetor solar. Tem que trazer para proteger do sol e para hidratar a água, né? O público também encarou fila para poder chegar ao confessionário.
Eu acho importante, porque nem todo mundo tem a oportunidade assim, né? Nem todo mundo vai para a igreja. A celebração começou cedo. Pela manhã, os jovens fiéis trabalharam em equipe para fazer o tradicional tapete colorido, cheio de figuras cristãs. Esse ano foram 150 metros de tapete, que teve como tema a paz. A gente coloca o jovem como centro disso, é importante, ele se sente incluído, né? Ainda pela manhã foi realizada a segunda corrida de Corpus Christi. Os atletas puderam celebrar a data e ainda manter a saúde em dia. Vamos mudar de assunto? A polícia militar conseguiu prender um estelionatário que fazia parte de uma quadrilha acusada de aplicar um golpe de R$13 mil em um shopping na Asa Norte. Veja. As imagens do circuito interno do shopping mostram os 4 estelionatários chegando neste carro vermelho. Seguranças disseram que 3 homens e uma mulher tentaram fazer compras sem apresentar documentos. Em uma das lojas, os criminosos conseguiram levar pelo menos R$13 mil em mercadorias. Nessa situação, a mulher que passou o cartão nas 2 vezes, efetivando na segunda, e os 3 ficaram aí acobertando essa mulher, né? Funcionários suspeitaram da atitude dos criminosos que acabaram fugindo. Um deles voltou para pegar o carro, que estava no estacionamento do shopping. Na fuga, Wellington Cabral de Oliveira bateu o automóvel e acabou preso pela PM na altura do Balão do Torto. Ele tem passagens por furto, por roubo, né? E mais uma agora com esse estelionato. A polícia ainda procura o restante da quadrilha. Susto em Planaltina, um motorista perdeu o controle do carro e foi parar dentro de um córrego. O acidente aconteceu nesta quarta-feira. Apesar do carro ter ficado destruído, o motorista de 27 anos não sofreu nenhum ferimento grave. As imagens impressionam. Depois de capotar várias vezes, o carro foi parar no córrego Sobradinho. Testemunhas disseram que o motorista de 27 anos perdeu a direção, bateu na mureta de proteção da ponte e caiu na água. O carro puxava um reboque carregado de madeira que ficou pendurado na mureta. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira na BR-020, sentido Planaltina. A Polícia Rodoviária Federal precisou interditar a pista até o término do socorro. Apesar do impacto da batida, o motorista saiu sem nenhum ferimento. O laudo com causas do acidente sai em até 30 dias. Agora uma boa notícia, a Petrobras anunciou novos cortes nos preços da gasolina e do diesel a partir de hoje. O reajuste acontece menos de um mês depois do último feito pela estatal. Desta vez, o valor de venda da gasolina pelas refinarias será reduzido em 2,3% e o do diesel em 5,8%. O consumidor, é claro, já sentiu a diferença nas bombas. Quem precisa abastecer os carros nos postos de combustíveis deve ter reparado a mudança nos preços. Tem local que já está vendendo o litro da gasolina por R$ 3,18. O motorista que já chegou a abastecer a mais de R$ 3,60 ficou animado com a nova realidade. Tenho observado que vem caindo de acordo com a semana. Aqui mesmo estava R$ 3,20, caiu para R$ 3,19, agora está R$ 3,18 alguma coisa, né? Isso aí é bom, né? É um sinal que, vamos dizer que o pessoal está vendo o nosso bolso. E o valor do combustível pode cair ainda mais. Isso porque a Petrobras anunciou uma redução no preço nas refinarias de 2,3% para a gasolina e 5,8% para o diesel. Se o ajuste for repassado integralmente para as bombas, o valor do diesel pode cair 11 centavos e o da gasolina 3 centavos por litro. Os novos valores começaram a ser aplicados nesta quinta-feira, mas ainda tem posto que está vendendo a gasolina com valor mais alto, como nesse aqui que cobra R$ 3,49 pelo litro. Só que eu acho que tem que mudar muito, né, ainda para chegar no preço que o consumidor quer. Baixar os preços. Mas ainda, porque não é todos os postos que estão com os preços bons. A gente tem que procurar uma promoção. O consumidor também precisa ficar atento sobre a forma de pagamento. A maioria dos postos que está com o preço do combustível mais em conta, o pagamento precisa ser feito à vista. Neste posto aqui, por exemplo, a prazo fica R$ 3,28 e no dinheiro R$ 3,18. Está melhorando bem, né? Tomara que melhore mais ainda, né? Porque o preço estava muito alto e a gente que usa carro para trabalho é complicado, né?
Mesmo com essa diferença na forma de pagamento, o atual valor nas bombas de combustível é um alívio para quem vivia à sombra da existência de cartel. O crime contra o consumidor foi praticado por anos e anos no Distrito Federal. Só chegou ao fim depois de uma operação conjunta entre Polícia Federal, Ministério Público do DF e o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Até um interventor foi nomeado para administrar a Cascol, responsável por 30% dos postos de combustíveis no DF. A empresa levou multa de mais de 148 milhões de reais por causa do cartel. Racionamento de água. Amanhã, as regiões afetadas pelo rodízio são Asa Norte, Noroeste, Vila Planalto, Asa Sul, Itapuã e condomínios Entre Lagos. Vicente Pires, Vila São José, Jockey, Santa Maria, Sítio do Gama e Polo JK também terão o fornecimento suspenso nesta sexta-feira. O cronograma completo está no site caesb.df.gov.br. Agora vamos falar sobre um problema que afeta milhares de famílias brasileiras, o alcoolismo. Você vai acompanhar a história de uma mulher que foi dependente por 16 anos. Perdeu amigos, marido e até os filhos por causa do tal gole de cerveja. Depois de aceitar a doença, ela conseguiu dar a volta por cima, graças ao grupo de ajuda Alcoólico Anônimo, que completa 70 anos de trabalho e renovação de vidas. A história de alcoolismo desta mulher começou na adolescência. O primeiro gole foi aos 14 anos. A sensação era uma sensação de liberdade, né? Uma sensação de pertencer mais, de estar mais descolada, né? Com o passar do tempo, o que era diversão se tornou dependência. Foram 16 anos de consumo de álcool. A mulher chegou ao fundo do poço. O preço alto que eu paguei foi eu não ter condições de cuidar dos meus filhos quando ainda eram pequenos. O preço alto que eu paguei foi que eu não terminei meus estudos, então também não mantinha os relacionamentos. E o preço alto que eu paguei é porque eu não conseguia mais dizer não. Depois que ela conheceu o grupo Alcoólicos Anônimos, a vida mudou. Hoje, viver sem beber, para mim, é a coisa mais importante que tem, porque hoje eu enxergo a vida com outros olhos. A Irmandade Alcoólicos Anônimos vai completar 70 anos de atuação no Brasil em setembro deste ano. Só aqui no DF e na região do entorno, tem 100 grupos que ajudam mais de 3 mil pessoas a permanecerem sóbrias. O alcoolismo é uma doença que atinge não apenas a pessoa que bebe, como também quem convive com ela. Por isso, é importante que o familiar também procure ajuda. A gente acaba adoecendo, né? Que seria o estresse emocional, adoece espiritualmente e passamos a ter atitudes assim distorcidas. Este psicólogo e amigo de AA ressalta que muitas vezes o que é chamado de beber socialmente esconde o que de fato já virou dependência. Se essa pessoa ou quando essa pessoa tem uma predisposição genética herdada do pai, do avô, da árvore genealógica, se ela fizer uso do álcool, pode desenvolver sim a dependência do alcoolismo. Então, muitas vezes esse fato de dizer eu bebo socialmente é mais para mascarar algo que existe de uma cultura do consumismo do álcool por trás. É muito sério isso aí. Olha, se você precisa de ajuda ou então conhece alguém que enfrenta essa dependência, ligue no grupo dos Alcoólicos Anônimos. O telefone é esse aí, 3226-0091. 3226-0091. As denúncias de abuso, desrespeito e violência contra idosos aumentaram aqui no DF. As informações com Cláudio Marcos, direto do estúdio da Band News FM. Cláudio, boa noite para você. Quantos casos esse ano aqui na capital já, hein? Oi, Carol, boa noite. Pois é, olha, esse já é um número preocupante. Este ano, pelo menos 60 comunicações de crimes, de agressões a idosos aqui no Distrito Federal. E quando a gente olha o número do ano passado, Carol, é ainda mais impressionante. Olha, 2.601 casos no ano de 2016, né? 283 casos de violência, porque pode ser desde uma situação de violência financeira, de negligência, de violência física ou de violência emocional também e psicológica contra esses idosos. Então, Carol, a região administrativa com o maior número de casos é Ceilândia, com 42 ocorrências. Depois vem aqui o plano piloto, com 30, e depois Samambaia,
com 22 ocorrências. As denúncias devem ser feitas contra essas denúncias aí, contra a violência aos idosos. Se a pessoa tiver informação, souber de um caso como esse, ela pode denunciar. Você pode fazer a denúncia pelo 190, 190 da Polícia Militar, mas também tem o Disque 100, que também faz o atendimento especializado, e você pode usar o Disque 100, também o telefone 156 na opção 8. Então a pessoa tem várias opções. Liga no 90, liga no Disque 180, que é especializado, ou então, se quiser, no 156 na opção número 8, também vai conseguir o atendimento, viu, Carol? Tá bom, Cláudio, obrigada. Bom resto de feriado para você. Boa noite. Até amanhã. Obrigado. Voltamos a falar sobre o feriado de Corpus Christi. A celebração continua lá na Esplanada dos Ministérios. Fiéis ainda acompanham a procissão. E a previsão do Detran é que as pistas sejam liberadas somente depois do evento, por volta de 10 horas da noite. É para lá que a gente volta ao vivo com o repórter Rodrigo Miranda. Rodrigo, com você. Carol, como o cortejo ainda está passando aqui pela via S1, o trânsito em todas as faixas da S1 está bloqueado. E para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, eu estou com um supervisor aqui de fiscalização do Detran, que é o Roberto Araújo, e fala com a gente neste momento. Boa noite, Roberto. O trânsito está bloqueado aqui na S1, mas na N1 tem faixa liberada. Sim, com certeza. Em razão do evento aqui de grande público, foi necessário fazer o desvio na via S1, na altura da Catedral, às 16h30. Então, por enquanto, no momento, na via S1, sem circulação de veículos. Agora, porém, do outro lado, na via N1, que é a rua, que é o sentido que sobe o eixo monumental, mantivemos, por enquanto, duas faces para circulação de veículos. Então, do outro lado, por enquanto, está fluindo. E quais são as alternativas para quem tem de passar aqui pela área central? É melhor evitar o eixo monumental, né? Sim, com certeza. Quem está trafegando pela via S1, é recomendável, já que está ocorrendo o bloqueio completo aqui da via, recomendável fazer o desvio na rodoviária ou então para L2 Sul. Agora, para quem está vindo pela L4, tudo bem, mantivemos duas faixas para circulação de veículos na via N1, mas para evitar o congestionamento, eu acho melhor trafegar pelos anexos dos ministérios. Agora, a previsão de liberação das pistas 10 horas, mas pode ser prorrogado, né? Sim. Olha, eu acredito, como a procissão começou agora às 19 horas, até encerrar o circuito, até dispersar o público, e a gente sempre primando pela segurança do pedestre, eu acredito que a via vai ser liberada por volta de 23 horas. Bom, muito obrigado pelas informações, Roberto. Eu vou pedir para o repórter cinematográfico abrir a imagem aqui e mostrar para vocês que a procissão segue neste momento aqui, ó. Muitos fiéis com as velas nas mãos, aproveitando o restante do feriado de Corpus Christi. Voltamos com você, Carol. Obrigada, Rodrigo. Veja a seguir os perigos da obsessão por comida saudável. Um especialista está aqui no estúdio para tirar todas as suas dúvidas. Mande então a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número é esse aí que aparece na sua tela, viu? Até já!